Eu era tímido, extremamente tímido. Então eu não me adaptava bem. Eu não era assim muito valorizado. Era um menino humilde, moleque de rua, brincava muito na rua, não era aquele aluno bom de escola. Aí quando eu comecei a descobrir na escola a minha autoafirmação, foi muito bom. As pessoas passaram a me reconhecer mais, eu passei a ser mais considerado, eu passei a ser mais procurado. Isso me estimulou, isso é bom, esse caminho é legal, eu vou crescer nesse caminho aí. E fui estudando cada vez mais, ficando melhor aluno, entrosando mais, me tornando mais comunicativo. E a questão de, quando eu terminei o segundo grau, eu resolvi fazer medicina, e que eu resolvi a ser professor, foi uma consequência natural, porque ao longo da minha preparação eu aprendi a ensinar as pessoas. Eu desenvolvi uma maneira de dar aulas muito interessante, que eu chegava, não era eu expondo para a pessoa, eu falando para a pessoa, eu ensinando a pessoa, porque isso não existe. Quem fala que ensina os outros, que professa a matéria, que expõe a matéria, a pessoa compreende, isso não existe. Eu falava para a pessoa e pedia a pessoa, repete, explica para mim com suas palavras o que você entendeu. A pessoa enganchava, eu desenganchava, não, vamos de novo, fazer, vamos lá, resolve esse exercício. A pessoa punha a pessoa para fazer e ajudava a pessoa, quando ela enganchava, desenganchava ali. A pessoa às vezes você não sabe fazer isso porque você não tem esse pré-requisito, trabalhava o pré-requisito. Eu aprendi a fazer o diagnóstico das pessoas, no aluno. A partir daquele diagnóstico eu trabalhava o conteúdo com ele, supria as deficiências dele, e ele aprendia a caminhar. E a pessoa gosta, todo mundo que estuda e aprende gosta. O estudo só é chato quando você não aprende. Você não entende, que é maçante, você fica ali sofrendo, como se estivesse preso numa tortura, ouvindo alguém loucamente falar ali na frente, expor a matéria, fala isso e aquilo, você não está entendendo nada, você fica ali olhando, e você acha que é um tédio. Mas na medida que você coloca a pessoa para trabalhar, a pessoa começa a trabalhar, ela começa a descobrir o conhecimento, e começa com a origem, a lógica, ela gosta. E aí eu aprendi a fazer isso, então eu me tornei um professor eficaz, um professor que as pessoas gostavam porque elas cresciam comigo. E quando eu fui convidado a ser professor do colégio que eu me formei, que é o Colégio Biotécnico, eu era mais novo que a maioria dos alunos que eram meus alunos. Eu dava aula para turmas de pré-vestibular, de terceiros anos, turma de 200, 300 alunos, eu novinho. Eu chegava lá e eu tinha uma maneira, porque eu era ainda tímido, eu colocava, eu falava, senhora gente, e criava um desafio, e colocava um problema logo no quadro, quando eu entrava na sala, eu quero saber com essa aula de hoje, quem vai ser capaz de resolver esse problema. Vamos ver quem é bom aí, quem já sabe, resolve esse problema para mim. Já punha um problema lá. E aí eu deixava o problema no cantinho do quadro lá para eles resolverem. Quem era bom já tentava resolver. Agora eu ia explicá-los, desenvolvia uma aula, dando todo o conteúdo da matéria para resolver aquele problema. E aí eles ensinavam, e aí, tá vendo? Você vai precisar aprender isso aqui por causa daquilo lá. E preparava aquela aula de 50 minutos, dava o conteúdo necessário de resolver aquele desafio, que era interessante. Sempre, toda aula eu fazia uma pergunta. Fui me tornando um professor bom, todo mundo queria estudar comigo, todo mundo queria aula minha, não só de física e matemática, queria aula de química, eu estudava química e dava para eles, queria de biologia, de história, de português. Eu talvez seja um dos poucos professores que tinha coragem de fazer isso. Eu dava uma redação para o aluno e eu tinha um tema de redação. Aí eu ia para o quadro e falava, gente, o tema é este. E delimitava o tema, fazia ideia e elaborava, construía a redação ao vivo com eles, no quadro, eu escrevendo a redação, com eles, e fazia lá a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e eles aprendiam a fazer isso. Eu pensava alto para o aluno, eu sempre fiz isso, eu sempre desmistifiquei o difícil, falava, o difícil é o que a gente não sabe. Quando você sabe é fácil, não tem nada de difícil. Você acha que pilotar um avião é difícil, mas quem sabe, quem conhece ali tudo, é facílimo pilotar um avião. Você dá aula de física, mecânica, eletromagnetismo, é difícil.
ensinava o princípio para eles. E foi fazendo assim, eu virei um professor campeão, todo mundo queria estudar comigo. Aí deu o professor virar dono de cursinho, eu tive a ideia de criar o Indil pré-vestibular. O nome Indil, inclusive, foi baseado nesse método, que eu acredito que a educação só funciona individualmente. O sistema tem que ser sistema individual de ensino. Aí eu criei isso, ensino individualizado. E criei o Indil pré-vestibular. Eu pus o Y no Indil porque meu nome é Rui com Y, eu pus lá. E deu certo, daí a pouco o cursinho virou Indil Colégio, ensino médio, depois ensino fundamental, depois cursos técnicos, foi crescendo. 25, 22, Rui Muniz é só confirmar.